Bom, eu vou dar início aqui. Eu até acho que já começou a gravação aí. Acho que já começou, sim. Eu estou com até duas telas aqui hoje, estou um pouco confuso para operar esse sistema, mas acho que deu certo. Bom dia a todos e todas aí que estão presentes. Mais um encontro, né? Nosso último encontro hoje. Então, há um mês, né? Praticamente, porque o primeiro encontro foi no dia 25 de agosto. Nós nos reunimos aqui nesse meio remoto, né? Por meio do Zoom, para discutir aí sobre a USCapião. Então, 3 aulas e mais abertura, né? Que, na verdade, também foi uma aula ali que a Rosiane ministrou sobre custos, viabilidade da USCapião extrajudicial. Depois, na primeira aula, efetivamente, nós falamos, e foi comigo, sobre as modalidades de posse, sobre os documentos de posse. Então, foram ali quase 2 horas, né, estudando ali todas as modalidades de USCapião que existem, tanto na Constituição como no Código Civil. E nós falamos também que tem outras modalidades que estão no Estatuto da Cidade, que tem na própria Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015, como a USCapião tabular, mas que nós, por hora, não íamos abordar aqui. Então, nós focamos ali apenas nas modalidades do Código Civil e da Constituição, sobretudo aquelas da Constituição, porque elas são as mais rigorosas, né? Devido ali ao prazo menor, de 5 anos. Então, são 2 modalidades que realmente têm bastante requisitos e muito específicos. Logo, nós nos debruçamos ali quase todo o tempo nisso. Depois falamos também sobre, exemplificamos, né? Eu trouxe aqui um rol de documentos que podem ser utilizados como documentos comprobatórios da posse, tal como o justo título, né, que é aquele documento que comprova que houve uma relação jurídica ali entre as partes. Então, é um documento que, por algum motivo, por alguma situação jurídica, por algum motivo técnico mesmo, ele inviabiliza o acesso ao folio registral, ao cartório, consequentemente, você não consegue registrar, mas aquele documento, ele prova que houve uma relação justa, que houve ali um negócio jurídico entabulado entre as partes. Então, aí nós demos como exemplo o contrato de promessa de compra e venda, a cessão de direitos hereditários, a cessão de posse, dentre outros. E falamos também que, para além do justo título, é interessante, na verdade nem é interessante, é necessário que você instrua o procedimento da USCapião com outros documentos comprobatórios da posse. Porque só afirmar para o registrador que você está na posse há 15, 20, 30 anos não é suficiente. Essa alegação, que a gente vai ver aqui onde fazê-la hoje, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser instruída por documentos comprobatórios de posse, exatamente para você colaborar ali para a formação do juízo de valor daquele registrador, para ele poder mensurar quando for proferir a nota fundamentada, que é a espécie de sentença na USCapião extrajudicial. No encontro seguinte, né, que foi na quarta-feira passada, a Rosiane ela falou, então, como que funciona o processamento da USCapião dentro do cartório. Então, ali foi uma etapa mais técnica mesmo, né, de processamento do pedido internamente dentro da serventia. É interessante que todos saibam, porque até para acompanhar, então, para saber em que fase, em que pé que está ali aquele pedido, mas é algo que precisa ser mesmo observado, é um impulso que precisa ser mesmo dado por quem trabalha internamente na serventia. De todo modo,
o processamento ele é necessário, sobretudo para nós advogados, para a gente compreender o tempo. Então, quando eu entendo quais são as etapas ali que precisam ser cumpridas e qual que é o prazo razoável para cada uma delas, eu consigo dimensionar para o meu cliente, para o jurisdicionado, qual que é o prazo para o usuário, né, aqui na usucapião extrajudicial, qual que é o prazo médio que aquela usucapião ela pode demorar. Obviamente que algumas ocorrências podem alterar esse prazo, como a questão da publicação do edital, como as comunicações com os entes públicos. Contudo, é possível, sim, calcular um prazo razoável. E hoje, por fim, então, a gente fecha falando de maneira mais detalhada, né, de maneira mais minuciosa, sobretudo sobre o requerimento dos documentos que são necessários para a usucapião extrajudicial. Então, a gente teve aquela etapa do que é, né, lá na primeira aula, para que serve, de que maneira que isso está no ordenamento jurídico, como que se processa isso, quais são as etapas. E aí, hoje, por fim, a gente chega na etapa do como fazer, né? Então, é uma etapa interna. A gente não trata aqui da qualificação registral da usucapião extrajudicial, ou seja, como que é a análise desse título internamente no cartório. A gente não vai falar aqui desse passo a passo, mas a gente vai falar como você monta a documentação, quais são os documentos que são necessários para você dar entrada, prenotar um pedido de usucapião, de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Então, esse é o nosso desafio aqui hoje. Eu vou falar de todos os documentos, e aí, como o treinamento ele tem uma perspectiva também de oficina, eu tenho um modelo de requerimento aqui no Word que nós montamos, e aí eu vou projetar ele daqui a pouquinho no Word, e a gente vai vendo item por item, comentando. De uma maneira bastante ilustrativa. Então, mais do que ficar explicando aqui teoricamente, conceitualmente o que é cada coisa, é ver no requerimento onde que você encaixa isso, onde que você encaixa aquilo. De antemão, é sempre interessante, né, a gente olhar primeiro na legislação o que é solicitado, o que é necessário para produzir aquele documento. Porque na hora, por mais que se você conhece a legislação, se você consegue acessá-la, interpretá-la, por mais que você não tenha modelo pronto, por mais que você ainda não tenha feito aquele pedido, só com base na legislação, você consegue montar um requerimento. Óbvio que ele vai ficar mais cru, né? O que a gente faz aqui é um requerimento já com dicas, com aquelas dicas que a gente sempre comenta, você pode colocar isso no requerimento ao invés de fazer uma petição depois. Então, é uma maneira de você já concentrar tudo no requerimento e já dar ali o indicativo para o registrador, né, proceder. Lembrando que quando a gente pensa na usucapião extrajudicial, a gente precisa lembrar lá daquele organograma, daquele círculozinho que Rosiane mostrou no primeiro encontro, que são exatamente sobre os sujeitos envolvidos na usucapião. Então, a gente tem lá no topo, né, o usucapiente, que é o requerente, a pessoa que está procurando ali fazer esse reconhecimento, mas logo em seguida ao usucapiente, nós temos o advogado. Então, o advogado ele é uma peça primordial na condução desse processo, porque é ele que vai recepcionar o cliente, ele que vai atender o cliente, vai obter as primeiras informações e fazer o seu juízo preliminar de viabilidade jurídica. Né? E o que é o juízo preliminar de viabilidade jurídica? Né? É exatamente essa triagem, essa análise do caso, para ver se cumpre os requisitos, a análise de custos, a análise de tempo, também de custos, né? A gente sabe que aqui em Minas Gerais ainda não tem previsão de gratuidade na tabela de emolumentos, na lei estadual, para a usucapião extrajudicial. Então, ainda é um processamento pago, né? Sem aí possibilidade de concessão de custas. Na pesquisa que a Rosiane fez na dissertação de mestrado dela, ela entrevistou alguns registradores mineiros e alguns paulistas, e lá na dissertação, eu não lembro exatamente agora quantos profissionais ela ouviu, ela entrevistou. Mas eu sei que aqui em Minas, quando ela perguntou a respeito da gratuidade, se alguém concedia gratuidade, fazia uma interpretação mais ampla, eu sei que teve uma resposta só positiva. Então, de todos que ela ouviu,
somente uma registradora aqui de Minas respondeu que sim, que ela concedia a gratuidade para aqueles que pediam. E lá na dissertação dela, da Rosiane, ela coloca que ela acha essa prática bastante arriscada, né? Porque como não há previsão legal, e os registradores e notários, eles estão submissos ao princípio da legalidade, estão submetidos, né, ao princípio da legalidade, então seria uma prática bastante arriscada você conceder gratuidade, né, estendendo ali a justiça gratuita para o Instituto, sem que houvesse essa previsão legal, correndo risco, né, de deixar de recolher aí emolumentos, taxas de fiscalização judiciária, ISS, tudo aquilo ali que está no combo, né, dos emolumentos registrais. Então, aqui, como ainda não tem essa previsão expressa, certamente aí a maioria, né, ou a grande maioria, quase todos os registradores não concedem a justiça gratuita. Logo, é bastante interessante que você também faça o cálculo de custas, porque também tem aquele artigo, a Rosiane até mostrou no primeiro encontro, que a gente fez sobre custas, né, o comparativo entre as custas extrajudiciais e as custas judiciais, e, de fato, as custas extrajudiciais elas são mais altas. Mas é aquela questão, você paga um valor mais alto, mas você tem um imóvel regularizado em menor tempo. Então, de repente, na hora que você fizer o orçamento ali, fizer um cálculo para o cliente, a campeão judicial ficaria R$10.000, a campeão extrajudicial ficaria R$20.000. Na hora que você falar isso para o cliente, ele vai falar, não, vamos para o campeão judicial. E aí é a hora que você precisa ter uma segunda conversa com ele. Então, entrar no segundo tópico, que é sobre o tempo. Então, ok, nós vamos para o judicial. Mas qual que é o prazo médio de uma ação de uso capião hoje? Tem também lá naquele estudo que a gente fez. Então, é uma média aí de 60 meses, né? 5 anos, mais ou menos esse prazo. Então, ó, ok, nós vamos para o judicial, o imóvel vai estar regularizado daqui a 5 anos. Ou nós vamos para o extrajudicial, você vai pagar o dobro, mas o imóvel está regularizado em 120 dias, 150 dias, né? Depois que a documentação estiver tudo ok, que for pré-anotada. Então, é um cálculo aí de custos de transação e custos de oportunidade que ele é muito importante. Ele é muito interessante de ser feito e que são princípios mesmo que devem analisar, nortear a nossa conduta, né? Hoje não dá para pensar em um profissional do direito, é difícil você conceber um bom profissional do direito que não sabe fazer, que não entende o mínimo ali de análise econômica do direito. Então, você pode importar lá a teoria dos jogos, você pode importar a própria teoria dos custos de oportunidade, de transação, de processamento, para ajudar aí na escolha de condutas, né? Na escolha de procedimentos, quando você está diante ali de 2, 3 caminhos, da mesma maneira para o inventário, da mesma maneira para o divórcio. No divórcio não tem tanto problema, né? Porque ele é mais... ali, geralmente, as partes, quando elas querem divorciar rápido, elas estão de comum acordo, elas aceitam tranquilamente fazer extrajudicial, ainda que não faça partilha. Mas para uso capião e para o inventário, realmente, aí, os desdobramentos são maiores e precisa entrar em cena essa análise mais criteriosa, né? E incumbe ao advogado, ao profissional do direito, fazer essa orientação aí de maneira mais assertiva. Voltando lá naquele desenho, então a gente tem os capientes, a gente tem o advogado, depois a gente tem o profissional técnico de engenharia, que é tão difícil hoje encontrar aí, pelo menos eu tenho essa dificuldade aqui em Montes Claros, de achar aí serviço técnico que eu consiga me filiar, né? Que eu consiga sempre ali trabalhar de maneira tranquila, com uma equipe para fazer esses documentos de maneira correta aí. Então, e são profissionais extremamente necessários nesse processamento aqui. Porque na campeão extrajudicial, em regra, né, tem alguns casos ali que não vai precisar, são pouquíssimos, mas em regra a gente vai precisar da planta, ou croquis do imóvel, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai precisar do memorial descritivo e vai precisar da RRT emitida por esse profissional. Então, é ele que vai entrar em cena ali, vai fazer o desenho, a representação gráfica do imóvel. Muitas vezes é ele que vai lá colher as anuências na planta, né, do titular de direito real sobre a matrícula do imóvel, dos confinantes. Então, é um profissional assim, extremamente necessário
na campeão judicial, ou extrajudicial também, né, que é o que a gente está falando aqui. E em vários outros documentos de cartório de registro de imóveis, né? Retificação diária, georreferenciamento, instituição de condomínio, tudo a gente precisa aí de um profissional de engenharia, ou de agrimensura, ou de arquitetura. Bom, depois do profissional técnico, a gente tem o município. Então, a gente tem um município lá que vai ter que atestar se o imóvel, né, é passível de uso campeão. A gente tem um tabelionato de notas também, que faz a ata notarial. A depender, a gente tem a União, na pessoa do INCRA. A gente tem o registrador, então, que é o presidente disso, né, aquele que vai processar o pedido e que, ao final, é o juízo dessa causa. E, residualmente, a gente tem o Poder Judiciário. Caso haja impugnação, caso haja suscitação de dúvida, então aí não tem jeito, esse processo ele precisa ser remetido às vias judiciais. Ou se houver também a conversão do procedimento extrajudicial em judicial, né? Então, como nós já vimos, é possível que o advogado ele peça a conversão da auto-campeão extrajudicial em judicial, emendando a petição inicial. O requerimento, né? Emendando o requerimento, tornando ele judicial. Ó, Jonathan, obrigado. Vou até já colocar num documento Word aqui, para depois eu não perder na conversa. É sempre bom. Bem, então, visto isso aí, eu vou começar aqui com os documentos. Era só mesmo uma introdução. Como hoje é o último encontro, é sempre bom a gente fazer revisão aí dos principais pontos, tentando fazer uma amarração, né, para dar uma lógica ali para o Instituto. O programa vocês já conhecem, então é mais um evento aí promovido no Quem Não Registra Não É Dono, então deve ser o 15º evento já desse ano aí que a gente faz. E o conteúdo de hoje, então, a gente vai falar dos documentos, quais sejam da lista toda, então nós vamos concentrar aqui hoje, basicamente, no artigo 3º e artigo 4º do provimento 65 CNJ. Então, é a Bíblia, né? Vocês já viram aí, já são 4 horas ou mais de curso que a gente se debruça sobre esse tema. E, consequentemente, já ficou claro para todo mundo que não dá para fazer os campeão extrajudicial sem estar com o provimento 65 aberto ao lado. Além do provimento 65, o artigo 216-A da Lei 6.015, que foi inserido lá pelo Código de Processo Civil, em 2015, e também, quem for aqui de Minas Gerais, digo porque eu sei que tem pessoas de outro estado aqui também, então, mas quem for de Minas Gerais, que for processar um pedido aqui em alguma serventia mineira, tem que olhar também as disposições do provimento 93/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, porque ele trouxe alguns aspectos aí estaduais, né, que devem ser observados aqui no âmbito do nosso estado, principalmente para a ata notarial. Quais são os requisitos da ata notarial lavrada em tabelionato aqui de Minas Gerais? Bacana. Campo Verde, Mato Grosso, bacana. Tá aparecendo aí tá pulando o slide aí? Tô perguntando que eu tô confuso aqui com essas telas hoje. Tá no conteúdo da aula, tá no slide assim? Sim. Ah, beleza. Bom, então, como proceder documentos, né? Vamos começar aqui. Bom, vamos pensar aqui numa historinha que um cliente, ele tem um imóvel urbano matriculado num cartório de registro de imóveis. Vamos pensar aqui em Montes Claros, já que a gente está no âmbito do primeiro registro, vamos pensar que é um imóvel urbano localizado em uma área de competência, em algum bairro que está na área de competência do primeiro registro de imóveis de Montes Claros. Então, é um imóvel urbano com área de 200 metros quadrados. Vamos pensar nessa situação. E aí, quem nos procura é o senhor João, correto? O senhor João tem um lote matriculado num bairro centro, aqui na cidade de Montes Claros. E aí, esse lote, ele comprou lá no ano de 2005, ou seja, há mais de 16 anos, comprou via promessa de compra e venda, não fez a escritura pública na época, e, na época, quem vendeu para ele, deu até uma procuração para ele poder outorgar. Vamos pensar, vamos incrementar esse caso aqui.
deu uma procuração e falou assim, ó, já vou outorgar uma procuração que depois você faz a transferência do imóvel. Só que aí, passou um tempo, era uma procuração que não tinha todas as características do negócio jurídico. Passou um tempo, quem vendeu para ele faleceu, né? Ou seja, a procuração foi revogada com a morte da pessoa. Por que eu coloquei que a procuração ela não tem todos os negócios, os requisitos do negócio jurídico? Preço, quitação, etc. Porque o Código Civil, agora me fugiu o número do artigo aqui, mas lá na parte de mandato, ele tem uma previsão de que, se a pessoa outorga uma procuração e essa procuração ela traz um negócio jurídico encetado, quem quiser pesquisar isso, pesquisar pela palavra encetado, eu acho que encontra. O que é um negócio jurídico encetado? Com todas as condições que o negócio já aconteceu, que o valor já foi pago. Mesmo se a pessoa que outorgar essa procuração morrer, falecer, essa procuração não é revogada, então dá para aproveitar. Tem decisão judicial nesse sentido. Então, por isso que eu não vou usar aí esse exemplo de negócio jurídico encetado. Suponhamos que era uma procuração lá para vender um imóvel, mas não trazia todos esses requisitos, ou seja, não poderia ser aproveitada. Essa pessoa deixou herdeiros, mas esses herdeiros não estão sendo localizados, enfim. Então, o meu cliente lá, o seu João, com esse lote de 200 metros quadrados, não consegue regularizar esse imóvel via escritura pública, lavratura de escritura pública, consequentemente registro, que é o caminho normal para você regularizar a propriedade, que é o caminho posto pelo Código Civil, né? Se foi uma compra e venda, o que o Código Civil diz? Se você celebrou um negócio jurídico que se transmuda em compra e venda, artigo 481 do Código Civil, você vai ter que ir lá lavrar uma escritura pública caso esse negócio jurídico envolva um imóvel com mais de 30 salários mínimos, com valor superior a 30 salários mínimos. Não é isso que o Código Civil diz? Lá no artigo 108? Então, neste caso, você tem que ir lá lavrar uma escritura pública, só que a escritura pública, ela não transfere a propriedade. Só o fato de lavrar isso, é isso mesmo, Vanessa, obrigado, parágrafo único do 686. Só que não basta, eu estava falando, lavrar a escritura pública, né? O artigo 1227 do Código Civil diz que não é suficiente a lavradura, você precisa registrar, que a propriedade sobre bem imóvel se transmite com registro. Então, esse é o caminho normal que a pessoa teria que cumprir, lavrar a escritura pública, registrar, né? Nesse caso aqui que eu dei o exemplo, ele não tem um contrato, ele não tem uma promessa de compra e venda assinada ali pelas partes, com firmas reconhecidas, com quitação. Se ele tivesse, ele poderia usar outro procedimento judicial, que é a adjudicação compulsória. Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, bastante superficial, mas suponhamos que a solução para esse caso, a única solução que eu visualizo é a uso capião. Então, eu viro para ele e falo, olha, seu João, a gente vai ter que regularizar, né? O senhor mora no imóvel, era um lote, mas o senhor construiu, está morando aí há muito tempo. A solução que eu vejo para esse caso é a uso capião. Ok, então eu fiz um juízo preliminar de viabilidade. E aí o seu João, ele vira para mim e fala, Eduardo, eu preciso vender esse imóvel urgente, eu estou com uma proposta excelente, né? Um pessoal de fora que está querendo comprar a casa lá, eu estou morando na zona rural agora, não tenho interesse em ficar com essa casa aqui na cidade, morei nela até ano passado, né? Estou lá com as coisas ainda, mas eu não preciso, ou estou saindo da casa agora, estou indo para a zona rural, mas não tenho como esperar. Então, eu preciso regularizar rápido. Logo, nesse caso, qual que é o seu segundo passo? Ajudar o seu João a escolher o procedimento. Então, é a hora que você precisa ter aquela conversa que eu falei lá atrás. Então, é a hora que você precisa colocar na caneta, colocar no papel ali, pegar a caneta e colocar no papel os cálculos, né? Ó, seu João, na uso capião judicial, ficaria esse valor mais ou menos aqui, para a gente regularizar. E aí você tem tabela de emolumentos judiciais também, tabela de custos judiciais, dá para calcular ali tudo pelo valor da causa. Lá na dissertação de Rosiane, ela colocou lá uma planilha para você calcular custos. Então, é hora de usar esses instrumentos aí. É uma planilha lá que você só vai lançando ao final te dá o resultado. No apêndice da dissertação dela. Calculou, aí, inclusive, é interessante você falar, ó, ficou esse valor aqui,
E como a situação do senhor está difícil, o senhor está me dizendo que está apertado e tudo, a gente pode também tentar pedir a justiça gratuita para o senhor. Na justiça, ok. O outro caminho que a gente tem é a usucapião extrajudicial, que ficaria esse valor aqui, e em Minas Gerais ainda não tem possibilidade de pedir gratuidade de custas. Aí ele vai falar com você, vamos no judicial. Aí você vai partir para aquela segunda conversa, do tempo. Como ele está com pressa, talvez ele vai fazer um empréstimo, vai arrumar esse dinheiro, né, com alguém, ou vai ali tirar, vender um gado, vai fazer alguma coisa e ele vai querer pagar no extra, vai pagar no extrajudicial. Porque um imóvel regularizado, ele aumenta o valor, né, gente? Tem pesquisas que indicam que um imóvel de maneira irregular, ele desvaloriza até 50%. Então, é óbvio que para ele é muito melhor regularizar ali, porque ele vai gastar 20, mas vai deixar de perder 50. Então, o cálculo tem que ser mais ou menos nessa linha. Beleza. Aí ele escolhe o procedimento extrajudicial. Você vai analisar de novo o caso, vai ver se cumpre todos aqueles requisitos que nós falamos lá na aula 2. Se a posse é mansa, pacífica, ininterrupta, ou se ele tem lá, vai olhar qual modalidade de uso capião ele pode se encaixar. Nesse caso aqui, ó, como ele está há 16 anos, uma modalidade que com certeza ele vai conseguir se enquadrar é na uso capião extraordinária, porque já tem mais de 15 anos, e essa independe de justo título e boa-fé. Né? Então, essa daqui, mesmo no caso de invasão, você consegue regularizar por ela. Aí você fala assim, não, Eduardo, mas dá para fazer uso capião constitucional para ele. Ele não é propriedade de outro imóvel urbano ou rural, ele nunca foi beneficiado com esse benefício, com esse direito, o imóvel tem menos de 250 metros quadrados, está em área urbana. Então, você vira e fala para mim assim, dá para colocar na constitucional. Aí eu vou falar com você assim, olha, se dá para você colocar lá na extraordinária, se dá para você colocar lá na maior, que tem menos requisito, para que você vai colocar na constitucional, que tem mais requisito para ser analisado pelo registrador? Né? Correndo o risco de passar alguma coisa ali. Enquadra na modalidade maior, quem pode mais, pode menos. Né? Então, é muito melhor você ir para lá. Beleza. Então, você analisa isso, analisa se ele cumpriu os requisitos da modalidade, olha, essa posse dele cumpriu todos os requisitos lá de posse ad uso capionem, e pergunta, aí de repente ele vira e fala, não é o caso aqui, mas suponhamos que a pessoa não tem um prazo, ela ainda não completou o período aquisitivo para requerer a uso capião, mas ela tem o direito, ela tem a possibilidade de somar a posse com o antecessor dela. Né? Então, a pessoa que vendeu aquele imóvel para ela estava na posse já há um determinado período de tempo que completa o período aquisitivo. Então, aí você está diante da acessio possessiones, né? Da soma de posse. E aí é a hora que você precisa analisar também a posse do possuidor anterior para ver se há homogeneidade. E aí, se dá para somar ou não. Beleza. Visto isso, analisado tudo isso, cumpriu todos os requisitos, aí é hora de você pensar o como fazer. Então, é a hora que você precisa se debruçar aí no provimento 65 e analisar quais são os documentos. A lista está no artigo 4º. Artigo 4º, provimento 65, é ela que a gente vai trabalhar aqui. E ela começa o seguinte, ó, o requerimento para uso capião extrajudicial será assinado por advogado ou por defensor público, então, no nosso caso aqui, por advogado, mas não tem problema se a pessoa for hipossuficiente fazer isso pela defensoria pública, constituído pelo requerente, instruído com os seguintes documentos. Então, o caput do artigo 4º, ele coloca para a gente que o primeiro documento é o requerimento. Então, o requerimento ele vai ser instruído com os demais. Então, ele é a peça primeira. O requerimento tem que ser assinado por advogado ou defensor público. Então, está aqui para a gente outro requisito. A obrigatoriedade do advogado, que a gente já comentou lá. Só que aí, antes de a gente avançar nos incisos do artigo 4º, a gente precisa voltar no artigo 3º, um artigo antes. Porque é no artigo 3º que diz para a gente o que tem que ter nesse requerimento. Então, é ele que você precisa atender. E ele diz o seguinte, ó, o requerimento de reconhecimento extrajudicial do uso capião atenderá no que couber, né? Então, apenas naquilo que for compatível ali. Não vai ter, por exemplo,
protesto de provas, né? Não vai ter... Aliás, protesto de provas pode ter. Não vai ter valor da causa, embora você vai dar um valor, vai ter que atribuir um valor para o imóvel. Não vai ter ao juízo que é dirigido, você vai dirigir, na verdade, ao tabelionato, ao registro de imóveis. Então, ir fazendo essas adaptações aí. Então, o requerimento atenderá no que couber aos requisitos da petição inicial. Os requisitos da petição inicial estão no artigo 319 do Código de Processo Civil, que indicará, então, além daqueles requisitos gerais da petição inicial, o que tem que ter? A modalidade de uso capião requerida, isso aqui eu falei na primeira aula, né? Esse inciso 1. Eu comentei aqui que é necessário que a gente conheça a modalidade. Então, que a gente saiba se é extraordinária, se é ordinária, se é especial constitucional urbana, se é especial constitucional rural, se é familiar, se é indígena, que a gente saiba qual que é a modalidade, porque é nosso papel, é papel do advogado, indicar qual que é a modalidade correta. E indicar também qual que é a base legal ou constitucional. Eu estou usando lá uma modalidade do Código Civil, então eu vou colocar lá, que é fundamento no artigo 1242 do Código Civil. Eu estou usando a Constituição, então eu vou colocar lá que o fundamento é o artigo 193 da Constituição. Então eu sempre coloco qual que é a modalidade e qual que é a base legal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar no requerimento onde que a gente coloca isso. Então, primeiro eu vou lendo aqui, depois eu vou explicando, depois eu vou mostrar lá no requerimento. 2. As características da posse. Então, a origem da posse e as características. Então, é hora que você precisa explicar. A posse é mansa? Por que ela é mansa? Ela é pacífica? Por quê? Ela não teve interrupção, não teve oposição? Como? Em que medida? Então, é relatar ali os fatos. Então, é hora que você coloca os fatos, né, da própria petição. Qual que é a origem dessa posse? Foi uma invasão? Foi uma compra e venda com emissão provisória na posse? Como que começou isso? Então, contar ali a origem. A existência de edificação, se tiver construção ou não. Tem modalidade que você vai ter que indicar a construção, né? Por exemplo, é requisito lá da uso capião rural que a pessoa more no imóvel. Desde que a pessoa resida no imóvel, estabeleça nela sua moradia. Então, como que você está enquadrando nessa modalidade e não faz referência à edificação? A pessoa morava no lote? Morava numa cabana? Então, não. Você tem que fazer ali referência à edificação. Daqui a pouquinho também eu vou mostrar como é que a gente coloca isso no requerimento. Benfeitoria, se houver, ou qualquer acessão no imóvel dos capiendo. Então, tem um galpão, tem um ponto comercial. O que tem lá nesse imóvel, né? Com referência às datas de ocorrência. Esse detalhe aqui, eu até coloquei em vermelho, ele é imprescindível, colocar as datas. Porque é por meio das datas que o registrador depois ele vai poder analisar e ver se deu o período de tempo. Então, você tem que colocar quando que começou. Foi dia 1º de junho de 2005. Beleza, então esse é o primeiro marco que eu tenho para calcular o período. Então, no dia 1º de junho de 2005, fulano de tal, requerente, foi emitido na posse provisória do imóvel, depois da venda, depois de ter quitado o preço, o vendedor entregou as chaves para ele. Então, e aí você vai narrando ali aquela historinha. O nome e estado civil de todos os possuidores anteriores, cujo tempo foi somado. Então, aqui é quando ocorre, né, a soma de posses, que eu falei antes. Então, quando você precisa ali unir duas ou mais posses, e aí você tem que colocar quem eram os possuidores anteriores, cujo tempo foi somado, para completar o período aquisitivo, e tem que descrever também, né, de que maneira que foi essa soma, de que maneira que era a posse dessa pessoa, para que o registrador ele possa verificar ali se aquela posse é ou não homogênea, porque, de repente, a posse sua é ad ius capione, mas a posse do possuidor anterior não era ad ius capione. Ele estava lá como uma detenção, ele estava lá como locatário, ele estava lá como comodatário. Não é possível, e nesse caso, somar a posse. 4. O número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel capiendo, ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito. Então, isso aqui é extremamente importante para o registro, para poder verificar ali se tem matrícula ou não daquele imóvel,
se tem transcrição ou não, porque se tiver matrícula ou transcrição, ou vai ter que fazer o registro nessa matrícula, ou você vai ter que destacar, né? Se não recair sobre tudo. Ou se não tiver matriculado ou transcrito, você vai ter que abrir matrícula para ele. Então, por isso que é importante indicar isso. E, por fim, no inciso 5, o valor atribuído ao imóvel usucapieno. Então, o valor é interessante, é importante, porque é com base no valor que você vai calcular ali as custas, né? As custas finais do registro, por exemplo. Só que, além desse artigo 3º, tem outros requisitos que precisam ser colocados, que não estão aqui, que estão em outro lugar, precisam ir para o requerimento, além de outros detalhes que a gente acha que é importante já colocar no requerimento. A gente acha que fica mais completo. Então, eu vou mostrar aqui, daqui a pouquinho eu vou para o documento do Word. Ó, ainda no requerimento, é que já tem lá no artigo 9º. É essencial que o advogado indique qual é o e-mail dele. Por quê? Vocês viram que não está no artigo 3º, né? Mas é interessante colocar, por quê? É interessante não, é salutar colocar, a não ser que você coloque na procuração, ou que tenha lá no seu cabeçalho, né? No cabeçalho lá do seu requerimento. Por quê? O artigo 9º, parágrafo 1º, estabelece que as notificações feitas ao requerente devem ser feitas na pessoa do advogado ou do defensor público e por e-mail. Então, por isso, suponhamos que você está lá processando um usucapião. Aí o cartório fez uma nota devolutiva, porque está faltando cumprir alguma exigência. Está faltando algum documento. O cartório te pede. O cartório vai te intimar disso por e-mail. Ele vai te mandar lá no e-mail, ó, prezado advogado fulano de tal, né? Informo que nesta data foi emitida a nota devolutiva anexa, que deverá ser cumprida no prazo de X dias, né? E para prosseguimento do pedido aqui neste cartório. Então, todas essas comunicações que precisam ser feitas aí devem ser feitas por meio de correio eletrônico. E aí é muito importante que o advogado ele seja diligente, coloque o e-mail certinho, porque o parágrafo 2º diz que a desídia do requerente, ou seja, o desleixo, né, poderá acarretar arquivamento do pedido, bem como o cancelamento da prenotação. E aí, quem estava nas nossas aulas anteriores sabe que aqui em Minas Gerais, não sei como é que é nos outros estados, mas cancelar a procuração é bem delicado, né? Por quê? Cancelar a prenotação aqui implica na perda daquele valor que foi pago a título de prenotação, né? De processamento lá, que aqui em Minas Gerais é mais ou menos R$ 2.200. Então, se cancelou, vai perder lá e é um problemão. Olha, eu sempre aplico o provimento 61, Marcelo, porque ele coloca requisitos para requerimento, e aqui em Minas Gerais ele foi incorporado, né, no provimento 93, os requisitos dele, foram incorporados lá diz que é tanto para o judicial quanto para o extrajudicial. Então, se a gente for criterioso, se a gente for legalista, a gente vai aplicar o provimento 61, inclusive para a petição inicial. Então, a gente complementa o artigo 319 do CPC com o provimento 61. Então, eu sempre acho interessante colocar aqueles requisitos lá também, que é filiação, né? Existência de união estável, endereço eletrônico de e-mail. Então, se você aplica o provimento 61 nesse caso, você já coloca aí o e-mail que já não teria esse problema. Viu? Eu costumo aplicar para petição para tudo, porque para mim lá ele é muito claro, que é para o extra e para o judicial. Ainda no requerimento também, é importante você justificar o óbice e a correta escrituração. Foi aquilo que a gente falou. Na verdade, foi Rosiane, que acho que falou semana passada sobre. Eu falei em outro evento que a gente fez. Também na semana passada. O que é a justificativa do óbice? É você explicar o porquê que você está utilizando a usucapião, quando você teria outro caminho para regularizar. Então, nesse caso do exemplo que eu dei aqui, que eu estou usando, o seu João me procurou para fazer a usucapião para ele. Se ele poderia fazer a compra e venda, né, de repente ele poderia ir atrás ali do inventário, qualquer coisa do tipo, por que ele não está fazendo isso? Qual que é a justificativa disso? Então, é justificar o óbice, por quê? Por meio dessa explicação e fundamentação,
o registrador ele vai verificar se você está ou não burlando o sistema, né? Porque tem gente, a gente sabe aí que existe, que vai usar o usucapião para poder burlar imposto, para deixar, para não abrir o inventário e não recolher ITCD. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é 5%, a alíquota, né? Então, é uma alíquota bastante alta, então é um imposto bastante caro. Logo, pode sim alguém pensar na usucapião aí para tentar evitar de ter que pagar esse imposto, porque não há incidência dele aqui. Como também no caso de compra e venda, né? No caso de compra e venda, permuta se tiver diferença de valores, né? Outros detalhes ali. Você pode ter a incidência do... Na verdade, permuta, ainda que não tenha torna, né? Relativa a cada imóvel, você vai ter incidência de TBI. Então, pode haver burla também com relação ao imposto. Aqui em Montes Claros já tem a certidão no município de que não há incidência, já tem na lei municipal, no Código Tributário Municipal, tem declarações também, certidão à parte que eles emitiram, falando que não há incidência de ITBI na usucapião, porque é aquisição originária. Só que, mesmo contrariando algumas decisões do STF, do STJ, tem município que tributa ao usucapião. É uma questão aí bastante polêmica e cabe aos tributaristas aí tentarem resolver esse problema. Mas tem município que tributa. Eu entendo que de maneira indevida, legal. Montes Claros não tributa. Então, muita gente pode tentar usar da usucapião para tentar burlar isso, né, para não pagar aí o ITBI. O ITBI aqui é 2,5%. Mato Grosso é 4% ITCD, aí é 1% a menos que Minas Gerais. Tá melhor aí. E o ITBI é quanto aí na cidade que você mora? 2%? Bom, então, só para concluir, enquanto a Doralice responde, a finalidade é evitar o uso da usucapião como meio de burla aos requisitos legais do sistema notarial, além de burlar imposto, né, gente? Também burla o sistema. Então, você deixa de lavrar a escritura pública lá, deixa de recolher lá para os tabelionatos de notas, para o Estado, né? Então, tem que justificar o óbice para verificar ali se não está tentando pular etapas. 2% aí, está melhor que aqui, em tudo. Beleza. Aqui, eu não sei, eu acho que esse slide ficou um pouquinho solto. Só alguns exemplos de situações em que o usucapião pode ser viável. Na verdade, esse slide está lá atrás. Eu acho que ele desconfigurou aqui na hora que eu estava mexendo, porque são alguns exemplos aí que a gente colocou de quanto que é possível usar o usucapião, até para vocês irem pensando em algum caso, né, para a gente poder comentar aqui. Eu dei o exemplo do João, tem um imóvel urbano, que comprou um imóvel, não tem como fazer a escritura pública, os herdeiros sumiram, não tem como fazer o inventário, porque seria muito excessivo para ele, então ele busca o usucapião. Então, outros tipos de situação em que a gente pode tentar regularizar pela usucapião, só para não deixar o slide solto. Quando o imóvel está em loteamento irregular ou clandestino, quando, para regularizar o imóvel, você vai ter que fazer vários inventários sucessivos, né, um atrás do outro aí, que pode levar a uma excessiva onerosidade. Quando a escritura pública inexiste ou está sem a assinatura do outorgante. Então, aqui, essa situação número 3, ela é muito comum aqui em Montes Claros, é um problema que a gente identifica aqui. Tanto nos tabelionatos de notas daqui, quanto no registro de imóveis, a gente tem alguns livros, algumas situações dos anos 90, anos 2000, por ali, de algumas situações no registro, por exemplo, em que a pessoa tem a escritura pública carimbada, cópia de que foi registrada, mas na hora que a gente pesquisa no cartório, no livro, não existe o registro, não foi lançado no livro, não se procedeu, né, ao lançamento da matrícula, por um ato criminoso do registrador que estava lá na época, o da registradora, eu não lembro, acho que era registrador, aqui pelo menos o primeiro. Então, aí, ele já até faleceu. Então, ele recolhia, recebia, mas não carimbava, mas não lançava no livro. E também tem esse problema nos tabelionatos de notas. Às vezes, chega no tabelionato de notas, a pessoa tem uma escritura pública velha, antiga, na hora que ela vai tirar a certidão hoje para registrar uma certidão atualizada, quem diz que o cartório encontra o livro? Não encontra. O livro sumiu, desapareceu, às vezes nunca existiu. Então, aí é uma situação um pouco problemática. Nesse caso, você pode tentar fazer uma restauração de registro perante o juiz diretor do foro,
da comarca, né, um procedimento administrativo, ou entrar com uma ação de restauração de registro, ou também eu entendo que você pode entrar com a usucapião. Eu até tive um caso desse, de escritura pública que não existe. Eu fiz o procedimento perante o juiz diretor do foro administrativo, só que o doutor da época, ele falou que não dava para deferir administrativamente, que ele entendia que era melhor a usucapião nesse caso. Aí a gente entrou com a usucapião. Mas em outros casos, eu já tive o deferimento. Então, vai depender do caso. Mas, nesse caso, o próprio juiz indicou aí a usucapião, para se valer, para tentar regularizar, resolver aquele problema ali. A não localização do alienante, como é o caso do exemplo que eu estou usando, né? Então, você não encontra o proprietário. Gente, deixa eu só pegar minha caneta aqui rapidinho. Ou quando há uma recusa, né, em fazer o inventário por parte dos herdeiros ou mesmo do vendedor. Dos herdeiros, desculpa, do alienante, do vendedor não, né? Se ele faleceu, não tem como. Essa lista aí, ela está na dissertação da Rosiane também. Então, tem lá ela listou algumas situações aí bem interessantes que a gente pode usar para pensar na aplicabilidade do Instituto, né? De como que a gente pode utilizar. Eu estou com uma situação que a tabelião é casada com o registrador. Os dois simplesmente começaram a lotear imóveis sem projeto, sem aprovação do município, e agora teremos que fazer uma REUB para estar numa situação coletiva aí, de repente o ideal é a REUB, e o bom da REUB é que você, se for social, você já tem previsão de gratuidade, né? Então, e faz ali pelo município, o município é o presidente, resolve, e depois você faz sua titulação. Então, às vezes, é mais interessante mesmo usar a REUB. E lembrando que a usucapião é um instrumento de REUB. Então, pode titular depois, dentro da usucapião, caso o imóvel não seja público, né? O município pode escolher titular por meio da usucapião. Como pode, né? Claro que a pedida ali da parte, como pode por compra e venda, por vários outros instrumentos. Mas essa situação de o próprio notário e registrador abrirem as matrículas, né? Lotearem assim, eu nunca tinha visto, não. Essa, para mim, é nova. No Mato Grosso, né? Interessante. Bom, e por fim, para a gente completar aqui o que tem, que a gente até comentou já, o que tem que ter no requerimento, que é essencial que o advogado ele conheça das modalidades de usucapião. Agora, antes de avançar, eu vou mostrar para vocês um modelo de um requerimento que a gente montou, só para poder ilustrar isso aqui, tudo que a gente está falando. Deixa eu só trocar a tela aqui agora, peraí. Tentar abrir aqui. Peraí. Tá compartilhando aí uma tela do Word agora? Sim. Tá? Sim. Uhum, ótimo. Eduardo, na impossibilidade de emissão da certidão negativa da Justiça Comum Estadual do titular da matrícula óbice de processamento, certamente o registrador não vai fazer sem. Vai ter que suscitar dúvida aí. Entendeu? Se tudo você não conseguir, é um documento que ele é imprescindível, não dá para dispensar. Então, muito possivelmente, aí, ou você vai ter que suscitar dúvida para tentar com o juiz, né? O juiz suprir aí, deixar sem, ou você não vai conseguir processar ali no extrajudicial, não. A não ser que for um registrador, assim, irresponsável, imprudente, que deixar passar. Do contrário, não. O que pode haver é a certidão sair positiva. Se sair positiva, não tem problema, desde que você consiga explicar que aquelas ações não são repersecutórias. Aquelas ações não dão repercussão no imóvel. Por exemplo, que não é uma ação de usucapião, que não é uma ação de anulação de negócio jurídico relativo que envolva aquele imóvel. Então, sair positivo, ok. Né? Só vai ter que analisar ali. Agora, não sair, aí é problema. Agora, por que não está emitindo assim? Eu nunca vi não emitir. Ela pode, pelo menos aqui no Tribunal de Minas, ela sempre emite. Só que sai positiva, se tiver processo, né? Bom, enquanto a Elianai responde aí, vamos olhar o nosso requerimento aqui.
Então, ó, eu fiz ele, montei ele num modelo de petição inicial mesmo. Então, a gente tem aqui o endereçamento, só que ao invés de o juiz, a gente endereça aí para o oficial de registro. E aí, ô, gente, só um minutinho aqui, só porque meu interfone está tocando sem parar, deixa eu só tirar ele do gancho aqui, senão vai rápido, um minutinho. Eu estou sozinho aqui em casa. Prontinho, desculpa. E aí a gente começa ele aqui na estrutura de petição inicial, né? Dá um espaçamento aí, se quiser, se não quiser também não tem problema. Aqui eu fiz uma qualificação de pessoa física. Só que aqui na nota de rodapé, depois eu vou mandar esse modelo para quem quiser ir. Aí eu coloquei também o que seria a qualificação da pessoa jurídica, né? Então, que é possível também, a depender da modalidade, a pessoa jurídica usa o CAPI. A pessoa jurídica não vai usar o CAPI, por exemplo, na modalidade constitucional, né? Que exige aí que a pessoa jurídica resida, que exige que o usucapiente ele resida, que ele mora no imóvel. Aí não tem como. Mas, do contrário, se for numa modalidade extraordinária, pode ser uma pessoa jurídica ou usucapiente? Pode, não tem problema. Então, aqui a gente colocou nome completo, nacionalidade, filiação, estado civil, a existência de união estável, né? Se ele for solteiro, mas solteiro, convivente em união estável, porque aí a gente sabe que vai dar repercussão, o companheiro vai ter que anuir com o procedimento. Se o companheiro não for também usucapiente, né? De repente era o casal, os dois, né? Os companheiros juntos que usucapiram o imóvel. Documento de identidade, número do CPF, endereço de domicílio, endereço profissional se tiver, endereço de e-mail da parte, aqui não é do advogado, se houver, telefone celular. Então, são os principais dados aí. Eu fiz aqui uma união do provimento 61 com CPC, provimento 61 CNJ com 319 CPC, por intermédio do seu advogado. E aí você pode colocar os dados lá na procuração, fazendo referência à procuração, com o número da sua OAB, com o endereço de e-mail e seu endereço profissional, como você pode colocar tudo aqui, igual a petição inicial também, né? O endereço de e-mail eu acho interessante colocar aqui também. Então, é só um reforço, já que as notificações, as comunicações são feitas por e-mail. Então, com o seguinte endereço de e-mail, reforça ele aqui. Venha à presença de Vossa Senhoria requerer reconhecimento, reconhecimento extrajudicial de uso capião, com fulcro no artigo 216-A e provimento 65 do CNJ, 2017 do CNJ, com os fatos e fundamentos jurídicos a seguir. Aqui, você tem uma opção, um outro caminho, que é colocar contra quem você está movendo o procedimento. Só que eu não acho tecnicamente correto, porque é um procedimento voluntário, né? Você está ali fazendo um extrajudicial. Então, se você coloca aqui a pessoa, fica parecendo que você está colocando um réu. Na verdade, quem que seria que você vai colocar aqui? Os titulares de direito real, né? O proprietário, ou alguém, um usufrutuário, quem tiver ali direito real registrado naquela matrícula. Então, tem gente que coloca aqui, eu não acho que fica bacana, mas tem que informar lá ao longo do texto. Então, eu prefiro abrir um tópico e colocar ali quem são os interessados. Então, eu altero aí essa ordem da petição inicial nesse aspecto, para não dar essa ideia de autor e réu, já que a gente está aqui em jurisdição voluntária. Conforme os fatos e fundamentos jurídicos que passa a seguir. Passa a expor. Então, aí, o primeiro item, né? Do imóvel a seu uso capido. Então, de cara, já coloca aí as caracterizações do imóvel, já se informe. É um lote urbano de número 1, da quadra número tal, no bairro X, loteamento, nome do loteamento, situado no município de Montes Claros, e aí você já coloca a descrição desse imóvel de acordo com o seu memorial descritivo. Lembra que, né, nesse momento aqui, a pessoa já chegou com os documentos técnicos para você. Ela já fez a planta, já fez lá o memorial descritivo, o topógrafo, né, o engenheiro fez para ela. Você vai fazer essa descrição aqui em conformidade com o memorial descritivo. Ou então você pode até fazer de acordo com a matrícula e depois colocar com o memorial descritivo, né? Aí, se houver divergência ali. Então, descrever com precisão o imóvel objeto da ação de uso capião a partir da descrição do memorial descritivo e do croquis. Informar se o imóvel está matriculado, então nesse tópico aqui você já coloca, com referência à certidão. Então, o imóvel está matriculado na serventia X, sob o número tal,
coloca o número da matrícula, o número do livro, a folha, qual que é o cartório, ou não, ele não está matriculado. Então, coloca a informação de que você fez pesquisas no cartório e não encontrou. Então, aí o cartório vai te dar uma certidão negativa, né? De que não foram encontrados ali, não foi encontrada nem matrícula nem transcrição. Então, aí você faz referência. Anexo número 1, anexo número 2. Então, vai tentando amarrar. Lembra, o requerimento é a petição. Então, todos os outros documentos precisam estar amarrados ali com ele. Então, ó, caso o imóvel não esteja matriculado, informe e coloque lá, conforme resultado negativo de busca, DOC 1, DOC 2, DOC 3, e aí por diante. E também, por fim, colocar a natureza do imóvel. Imóvel urbano, conforme atestado pelo município, ou imóvel rural, de acordo com a certidão expedida pelo INCRA. Então, informar aqui qual é a natureza do imóvel. Beleza? Então, um primeiro tópico aqui bastante técnico sobre o imóvel a seu uso capítulo. Em seguida, é a hora que você vai narrar os fatos. Então, é um tópico que eu chamo de da posse. Então, é a hora que você vai proceder à descrição minuciosa da posse, da origem, qual foi a origem dessa posse, quais são as características dela, quais são as datas, se possível, fazer uma tabela. Vou até colocar aqui, ó, se possível, fazer uma tabela. Porque tabela, para quem trabalha aí dentro de cartório aí, sabe, para quem está fazendo qualificação, se você faz uma tabelinha ali, a análise ela fica muito mais fácil. Porque, às vezes, o advogado, ou quem estiver fazendo lá o histórico, né, isso aí a gente vê muito em loteamento, faz aquele histórico vintenário. Você faz um histórico de 30 páginas, para o registrador, para a pessoa que está analisando ali, fazer a análise daquilo, dá muito trabalho. Faz uma tabelinha com os marcos, com o tempo, aquilo ali ilustrado fica muito melhor. Então, esse momento aqui, ó, da posse, se possível fazer uma tabela, ele precisa ser amarrado com os documentos de posse. Então, a posse começou lá em 2005. O que é que você tem que comprova isso? Eu tenho uma conta de luz do ano de 2005 em nome do usucapiente. Então, a posse iniciou-se em tal dia, conforme comprova a conta de luz emitida pela CEMIG, né, aqui em Minas Gerais, em tal ano. Anexo número 5. Né? A posse iniciou-se conforme emissão provisória constante da promessa de compra e venda, anexo número tal. Então, é importante que você descreva a posse e faça essa amarração aí com os documentos. 3. Na verdade, ela não foi apresentada... tá, a resposta, né? Da certidão negativa. Na verdade, ela não foi apresentada. E como o processo está em fase de análise, estamos buscando a resposta para todas as possibilidades. No caso em questão, o titular da matrícula é uma pessoa jurídica que não mais encontra ativa. Entendi. Olha, eu acho que nesse caso aí você vai ter que orientar o usuário se está dúvida e o juiz decide se dispensa ou não essa certidão. Porque eu acho que é um risco muito grande de dispensar, né? Mas ainda que não saiu, e aí coloca as razões, que é uma exigência do provimento, 65, e o usucapiente que tente argumentar com o juiz, né? Tente fazer impugnação em sede de suscitação de dúvida, e aí o juiz decide. Você tira o risco aí da serventia. Pelo menos é o procedimento que eu adotaria aí, que eu acho mais seguro para o registrador. É óbvio que eu, como advogado, ficaria irritado, né? Se eu estivesse do outro lado. Então, assim, é hora que a gente precisa pensar dos dois lados. Mas você, estando no âmbito da serventia, eu acho que a prática mais segura seria essa. E a suscitação de dúvida, a gente tem que naturalizar ela, né? Ela demora se você não cobrar. Mas se você suscita dúvida e fica atrás do juiz ali, pelo menos aqui em Montes Claros, eu não dou descanso. A gente vai atrás, eu vou atrás pelo cartório e tenta despachar rápido ali. É melhor para todo mundo, né? Mais seguro. E também para o advogado é interessante, porque depois você tira o risco dessa usucapião ser anulada. Né? E depois, registrou o usucapião, o registrador deixou passar, eu comemoro. Aí, depois de um ano, o usucapião é anulado porque faltou requisito, ou vem uma ação de anulação. Então, assim, eu não acho que gera tanta segurança jurídica, não. Se houver suscitação de dúvida, não. Você tem uma decisão judicial ali que te ampara. 3. Se houver construção, abre um tópico da existência de construção, ou benfeitoria, né? Pode até colocar assim, se houver benfeitoria. Então, caso haja construção sobre o imóvel, proceder à especificação. No lote número tal, no imóvel a ser usucapido, há uma construção de uma casa com área de tantos metros quadrados, composta
de tantos cômodos, faz a descrição interna. Se você tiver habite-se, melhor ainda, já faz referência ao habite-se, já anexa o habite-se também. O habite-se é um documento de posse, né? A CND da obra, se houver, dificilmente vai ter, né? Mas se tiver, já faz a referência aí a todos esses documentos e faz a anexação deles. Quarto, justo título. Então, tem o justo título, é uma modalidade que precisa de justo título, por exemplo, uso capião ordinária, obrigatório. Então, ó, mencionar o justo título se houver, com sua descrição. É obrigatório, né? Na uso capião ordinária. Então, ela depende de justo título e boa-fé. Se você quiser, pode até fazer um tópico assim, ó, do justo título e da boa-fé. Se for na uso capião na uso capião ordinária. E aí, você já caracteriza os dois aí dentro desse tópico. Se tiver justo título, você menciona ele aqui. Então, coloca o que é o justo título. Então, o requerente possui o contrato de promessa de compra e venda assinado no ano de 2005, na data de 1º de junho, pelas partes, com firmas reconhecidas no tabelionato de notas da cidade de Montes Claros, firmas essas reconhecidas por autenticidade ou por semelhança, assinado pelo promitente vendedor, pelo promissário comprador. Então, descreve aí o que é esse justo título e faz a anexação dele. E aí você abre outro tópico para falar dos outros documentos de posse. Então, além do justo título, ele tem outros documentos. Ele tem imposto de renda de todos os anos que ele declarava o imóvel. Ele tem IPTU que ele pagava. Ele tem ITR que ele pagava. Ele tem certidão certidão de designação cadastral. Tem vários documentos de posse. Menciona todos eles aí e anexa. Próximo, se houver, né? Caso haja soma de posse, então aí você tem que abrir um tópico para explicar que tem a soma de posse, colocar o fundamento da soma de posse lá do Código Civil, mencionar as razões aí pela qual há a soma de posse e caracterizar a posse do antecessor, além de qualificá-lo. Lembra que lá no artigo 3º do provimento falava que você tem que qualificar o possuidor anterior? Então, eu estou somando, o João está somando a posse dele com a do José, que era o possuidor anterior. O José é brasileiro, casado, CPF número tal, residente em tal endereço. Então, coloca a qualificação completa aí dele também. 7. Anuência do cônjuge ou companheiro. Então, aqui é no caso de, se o cônjuge ou companheiro também não for usucapiente, porque se ele for usucapiente, você vai jogar ele lá na qualificação. Fulano de tal e fulano de tal, né? Os dois adquiriram juntos. Agora não, só um que tinha a posse. Só um que exerceu a posse ali do bem. É só ele que vai pedir ao usucapião? Tudo bem. Aí você só pede a anuência do outro cônjuge ou companheiro. E aí ele assina também um requerimento ali, ou assina uma declaração à parte de que ele está anuindo com aquele procedimento. 8 é o do direito dos fundamentos jurídicos. Então, o que você faz nesse tópico aqui? Indica qual que é a modalidade de usucapião e qual que é a base legal ou constitucional dela. Então, ó, este procedimento utiliza-se da modalidade de usucapião ordinária, com fulcro no artigo 1242 do Código Civil, copia o artigo, cola ele aqui, né, para indicar qual que é a base legal ou constitucional. Se quiser explicar o porquê, embora ao longo de toda a petição já está sendo explicado, né? Item 9, da justificação do óbice. Então, aqui é um tópico em que você pode explicar por que você não está fazendo aquela transferência da maneira regular, por meio de compra e venda, por meio de doação, lavratura de escritura pública. Por que você está usando a usucapião? Então, qual que é a justificativa pela qual você está se valendo desse procedimento aqui da usucapião? O 10, se houver na matrícula algum ônus, algum gravame, fazer referência a ele. Então, tem uma penhora na matrícula, tem uma alienação fiduciária, tem uma hipoteca. Vai ter que informar aqui se tem esses ônus, informar se esses ônus continuarão válidos, ou se você quer que notifique os titulares desses ônus. Então, por exemplo, foi uma hipoteca lá para o Banco do Brasil. Se você quer que o cartório intima o Banco do Brasil, notifique o procedimento do Brasil, notifique o Banco do Brasil para poder manifestar-se sobre aquele pedido de cancelamento. Falar, olha, Banco do Brasil,
O seu João entrou com a OSCapião, que está pedindo a OSCapião desse imóvel, tem uma hipoteca em favor do banco. E ele está querendo que cancele essa hipoteca. O banco concorda ou não com isso? Se o banco concordar, vai ser cancelado ali aquele ônus. Se não, vai registrar o OSCapião do mesmo jeito e os ônus eles continuam. Você poderia, por favor, exemplificar o que poderia ser um obstáculo para o registro? Como deve ser informado? Nesse caso aqui que eu dei, o exemplo que eu dei inicial do caso, no primeiro momento, se o João ele teria uma procuração para lavrar a escritura pública, né, quem vendeu para ele deu uma procuração, qual que era o procedimento que ele poderia adotar, Elisandra? Lavrar a escritura pública, não é? Só que ele tem um obstáculo, que é o fato de a procuração dele ter sido revogada. Então, isso é uma justificativa do óbice. É explicar, por mais que o seu João tenha uma procuração, que em tese daria para ele lavrar a escritura pública e transferir o domínio pela maneira regular, ele não pode fazer isso porque a procuração foi revogada, a procuração não traz um negócio jurídico encetado e, portanto, não dá para ele fazer por meio regular. E aí só sobra para ele o OSCapião. Então, isso é uma justificativa do óbice. Contar uma historinha mais ou menos desse jeito. E se não pudermos identificar a matrícula? Você fala se tiver em que caso? Essa última pergunta eu não entendi, não. Eu acho, na verdade, eu não sei. Se porventura você não consegue localizar a matrícula do imóvel, por exemplo, um caso rural, em que o imóvel é muito antigo e sequer a gente consegue identificar quem era, se existia uma transcrição, uma matrícula e o nome de quem estava. Então, fizeram várias buscas no cartório e não pôde ser identificada a matrícula ou transcrição do imóvel. É possível, ainda assim, fazer uso capião extrajudicial? Sim, é possível. O provimento, ele coloca lá que no requerimento, o advogado ele vai indicar se o imóvel está matriculado ou transcrito, porque aí você vai fazer o registro nessa matrícula, ou se o registro não for recair sobre todo o imóvel, você faz o destaque, né? Abre uma matrícula e faz a averbação de destaque, né? Tira só o trecho ali. Se ele não tiver matriculado, você abre a matrícula. Mas aí tem que ter as certidões ali que comprovam que procedeu às buscas. E essas certidões eu já preciso juntar aí nesse procedimento para a lavratura da escritura já. Se o cartório, igual a Montes Claros, tem 2 cartórios de registro de imóveis, você tem que fazer a busca nos 2 cartórios e trazer as buscas negativas ali de que não encontrou. E é recomendado, e são práticas internas dos registradores. Eu sei que os registradores eles tentam fazer várias buscas internas também, por mais que a pessoa trouxe uma certidão negativa, então tenta se certificar de todas as maneiras que realmente não tem. Mas é possível fazer a OSCapião sim, mesmo que o imóvel não esteja matriculado. Viu? Obrigada. Por nada, o provimento não obsta isso. Bom, vocês entenderam essa parte, se tiver ônus ou gravames na matrícula? Então, se tiver penhora, alienação fiduciária, servidão, hipoteca, qual mais? Qualquer ônus lá, né? Sequestro, arresto, tiver qualquer ônus aí, ou você coloca que eles vão continuar, ou você pede para o cartório notificar os titulares desses ônus, dos direitos, né, relativos a esses ônus, para que eles anuam ali com cancelamento, se você quiser que cancele. O item 11 é da ata notarial. Então, um outro documento que é imprescindível para uso capião extrajudicial é a ata notarial. Você tem sempre que lavrar a ata notarial. Então, aí você simplesmente vai fazer referência que a ata notarial foi lavrada e está anexada ao requerimento. Os documentos técnicos que houver, planta, memorial, ART, tudo isso aí que você tem que fazer para instruir o procedimento, né, que o técnico vai fazer, você vai falar, encontra-se anexados o croquis do imóvel, a planta do imóvel, a ART, etc. Aqui no 13, quem são os interessados no requerimento? Então, aqui são os réus, né, entre aspas. Então, quem é o proprietário do imóvel? Quem tem direito real registrado na matrícula do imóvel? Então, aí tem que colocar todos aqui. Não, pelo menos aqui em Montes Claros, o município não aprova memorial descritivo. Não, só se no município tiver algum acordo aí, alguma parceria entre o município e os cartórios, mas não tem essa exigência de estar aprovado, não.
Houve uma época aqui em Montes Claros que o município aprovava para retificação de área. Hoje não precisa, o município só expede uma certidão falando que aquele imóvel ali é urbano, né, e que não tem óbice para uso capião. Mas não aprova memorial, não. Aqui, pelo menos, não. E nem a planta. Só dá essa certidão. Na retificação de área tem que ter aprovação, né? Aqui não. Informar quem são os interessados no procedimento. Então, quem é o titular? Quem é o proprietário do imóvel? Se ele não assinou na planta, se não tem uma outorga de consentimento, ele vai ter que ser notificado aí para anuir com esse procedimento. Então, aí você vai ter que informar quem é ele e colocar aí qual é a qualificação dele. Da mesma maneira, os confinantes. Então, quem são os proprietários dos imóveis confinantes? Ou que tiver algum outro direito real registrado na matrícula ali. Então, que é a hora que você coloca quem são os interessados. O 14 é quem são os imóveis confinantes, quem são os vizinhos. Então, do lado direito é o lote número 2, matrícula X. Do lado esquerdo é o lote número 4, matrícula X. No fundo é o lote 10, matrícula número X. Então, aí você vai descrevendo aí cada um dos imóveis confinantes. No item 15 é a hora que você qualifica quem é que precisa ser notificado. Então, quem que o cartório vai ter que notificar, porque não assinou na planta. Então, se o proprietário assinou na planta, aí vocês me falam assim, Eduardo, mas que caso que o proprietário vai assinar na planta, né? Muito difícil isso. Na prática, ele vai ter que ser notificado. Então, aí é a hora que você precisa qualificar ele aqui. Ele e os vizinhos. Os vizinhos é mais fácil, né? Os confinantes aí é mais fácil você conseguir a assinatura. Agora, do proprietário, é muito difícil, até porque, muitas vezes, ele não é localizado, ele não está localizado. Então, só um minutinho aqui, gente. Tem alguém me ligando desesperadamente, como silencioso. Então, os vizinhos mais fácil. Agora, o proprietário, você vai ter que partir aí em busca das notificações. O item 16, que é o da outorga de consentimento, eu coloco ele no meu requerimento. Vocês estão vendo que algumas coisas aqui é só se houver. Então, como é um modelo, algumas coisas aí vocês podem tirar. O item 16 é quando, naquela hipótese lá do artigo 13 do provimento 65, que é o quê? Que é quando você tem um justo título. Quando você tem algum documento que comprova uma anuência inequívoca do proprietário. Então, você tem lá um contrato de promessa de compra e venda que ele assinou, e aí você não precisa notificar ele, você não precisa dar anuência desse proprietário nesse caso. O provimento 13, o provimento 65 no artigo 13, dispensa, que é a hipótese que a gente chama de outorga de consentimento. Nesse caso, do exemplo que eu dei do João, ele tem um justo título. Ele tem lá ele tem um contrato de promessa de compra e venda, ele tem uma procuração. Nesse caso aí, a princípio, não preciso notificar o proprietário desse imóvel, não. O consentimento é outorgado. Dá para presumir aí que a vontade do proprietário era vender o imóvel. Então, nesse caso, eu posso dispensar a notificação do proprietário ou dos herdeiros. Aí eu vou ter que informar isso para o registrador. Porque se eu não informar, ele vai tentar notificar, né? O registrador ele quer sempre mais segurança jurídica. Então, eu tenho que informar, não precisa dispensar, porque, nesse caso aqui, nós estamos diante do artigo 13 do provimento 65 CNJ, que fala que não precisa da notificação. Então, eu acho que esse tópico aqui ele é extremamente interessante, extremamente importante. Você ganha tempo, porque as notificações você perde muito tempo, né? E custos, notificação é cara. Item 17, que é o que a Elienay, né, a gente estava conversando aqui, sobre as certidões negativas, então elas têm que ser apresentadas, e é interessante você fazer referências a ela. Então, foram emitidas todas as certidões negativas em nome do proprietário, em nome do capiente, em nome dos cônjuges, todo mundo que o provimento 65 pede lá. Se tiver alguma certidão positiva, já explica isso para o oficial, coloca, tem uma certidão que está positiva, mas ela não impacta na posse, nem no deslinde do procedimento, e aí o que eu oriento? Anexa uma certidão de objeto e pé. Certidão de objeto e pé é uma certidão que é emitida pelo cartório judicial, pela secretaria judicial, informando um resumo daquele processo. E aí você anexa essa certidão, porque por meio dela, o cartório ele já vai ter um jeito, né? Já vai conseguir aí verificar se realmente aquilo não vai impactar no procedimento. Então, ele olha lá o objeto da ação, ele vira e fala, não, mas isso aqui é uma ação de
uma ação de depósito, por exemplo, né? O que isso vai impactar no imóvel? Está querendo só entregar uma ação de consignação em pagamento? Não tem problema, né? Só está consignando ali um valor em juízo. Então, ele consegue aí fazer esse juízo e verificar se aquilo ali não vai atrapalhar na uso capião. O valor atribuído ao imóvel, então é a hora que você coloca aqui qual que é o valor do imóvel para fins de cálculo dos emolumentos. E aí o provimento 65, ele coloca que o valor do imóvel é o valor venal relativo ao último IPTU, então o valor lá do IPTU de 2021, por exemplo. Qual que é o valor venal do imóvel? Ou o valor do ITR, quando foi imóvel rural. Quando não vier o valor na guia, aqui em Montes Claros sempre vem o valor venal. Mas se não tiver, qual valor que você vai colocar? O valor de mercado aproximado ali daquele imóvel. Então, não tem lá o valor venal na guia. Tá? Pede um corretor para te falar qual que é mais ou menos o valor aproximado daquele imóvel, e aí você coloca ali. Por fim, dos requerimentos, né? Então, aí, os requerimentos padrões, né? Que a gente tem que colocar. Pedindo processamento, pedindo a notificação das pessoas que não anuíram, pedindo a notificação dos entes políticos, União, Estado, Município, que sempre vai ter que anuir com o procedimento, pedindo para publicar o edital que tem que ter para a ciência de terceiros interessados, o deferimento do pedido com reconhecimento da usucapião, o registro da usucapião na matrícula, ou se não tiver matrícula naquela que vai ser aberta, tá vendo, Lisandra? Então, não tem matrícula, abre a matrícula e registra na nova, e a intimação deste advogado via e-mail de todos os trâmites desse procedimento. Nesses termos, pede deferimento, local e data, nome do advogado e OAB. Pronto. Então, é um requerimento, aí vocês falam assim, mas o artigo 3º só tinha 5 incisos, né? Como é que você faz um requerimento de 5 páginas aí, só de tópicos, né? Mas é um requerimento que a gente tenta concentrar tudo e, conforme o caso, você vai adaptando, você vai tirando aí. E é um requerimento que você já coloca para o registrador tudo que ele precisa para conduzir aquele procedimento. Então, se você estiver diante de um registrador que não tem tanta experiência, que não faz tanto uso capião, você fizer um requerimento bem feito para ele, você facilita o trabalho dele e evita que ele fique te dando nota devolutiva, né? Pedindo para corrigir as questões, te jogando pendência. Então, você já faz todo o trabalho ali, já dá todos os indicativos para ele. Precisa notificar fulano e fulano, porque fulano já assinou. Estão aqui os documentos, tem que notificar os entes, tem que publicar o edital, você vai cobrar o registro em cima desse valor aqui, né? As certidões estão aqui, tem uma que está positiva, mas já está aqui a explicação por que ela está positiva. Então, você já vai dando ali todos os parâmetros para aquele registrador poder prosseguir. Não precisa, Marcelo, se todos os requerimentos fossem desta, seria uma bênção. Pois é, a ideia do curso é exatamente aí passar, né, colocar algo mais completo possível. Beleza, quanto ao requerimento, podemos continuar com os slides? Então, beleza. Vamos voltar lá para os slides para a gente terminar por conta da hora também. Bom, também tem um modelo de procuração. Eu fiz um modelo da procuração, deixa eu mostrar ele aqui logo. Que aí eu acho que depois eu não preciso voltar no Word. Está aparecendo ele aí, procuração? Beleza. Então, a procuração agora, né, recentemente saiu um provimento novo do CNJ, falando que a procuração não precisa de reconhecimento de firma. Então, antes precisava do reconhecimento de firma, agora não precisa, pode ser procuração particular, otorgada aí ao advogado. No caso da Defensoria Pública, o cartório só pede uma declaração de que aquela pessoa está otorgando ali poderes para a Defensoria Pública. Vamos disponibilizar, a gente vai colocar lá no... Vou pedir a Rosiane para colocar lá na plataforma do curso. Tranquilo. A procuração. Então, uma procuração básica mesmo, o nome do advogado, o nome dos capientes, para quem está otorgando. E aqui o segredo dessa procuração são os poderes, que alteram um pouquinho. Então, o que é interessante você já colocar? Primeiro, o poder para pedir o reconhecimento ao capião, qual que é o fundamento, podendo, para isso, assinar requerimento da petição, o requerimento que instrui o pedido, petição de emenda, se for necessário emendar o requerimento, acrescentar mais alguma coisa, aditar, retificar,
juntar novos documentos, intimação para publicar edital, transigir, pode ter audiência, né, durante o procedimento ali, aquela justificação, se houver alguma impugnação ali, a depender, o registrado ele pode tentar fazer uma audiênciazinha rápida antes, então pode o advogado ir tentar concordar com aquilo, formular pedido de suscitação de dúvida, como é o caso aí que certamente a Helena vai precisar que o advogado faça, impugnar recurso, além dos poderes gerais de foro. Por que é interessante você já colocar os poderes gerais de foro? Porque se precisar converter o procedimento em extrajudicial em judicial, você já tem ali a procuração. Então, ó, poderes gerais de foro, inclusive para emendar a petição inicial, transformando ela em procedimento comum, né, no procedimento comum. E aí todos os poderes gerais ali de foro, inclusive para subestabelecer, se for o caso, nome do advogado, nome do requerente, e não precisa reconhecer firme. Então, uma procuração aí bastante simples, mas acredito eu que está completa. Vixe, tem uma pergunta grande aí no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Esse documento aí é do INCRA. É o INCRA. Se você estiver diante de um imóvel urbano, você tem que formular lá ele perante o INCRA. Eu não sei... Eu nunca pedi ele, eu nunca fiz, de verdade, eu nunca fiz uso capião de imóvel rural. Então, dentro do INCRA, eu não sei como é que é o procedimento para solicitar, mas eu acredito que você deve fazer um requerimento aí, colocar o fundamento dessa nossa nota técnica aí, e o INCRA vai ter que ralar lá para te dar esse documento aí. Se não dá, você vai ter que tentar um remédio constitucional, né? Um mandato de segurança, um habeas datas, alguma coisa assim para conseguir esse documento. Viu? Mas assim, eu de fato não sei, mas eu sei que ele é necessário aí. Então, o cartório vai pedir e aí cabe ao INCRA emitir. Do município eu já vi. O município, pelo menos aqui em Montes Claros, eles já padronizaram, já tem um modelinho lá da certidão. Quando a gente pede, informando a natureza do imóvel, que ele é urbano, informando qual que é o tamanho dele, né, para verificar a questão de duração mínima de parcelamento, qual que é atestado, e que o município não cria óbice a isso. Então, já tem esse modelinho. Bom, voltou para o slide aí, né? Então, mas voltou lá no início. Beleza, então agora que a gente já viu que o primeiro documento é o requerimento, o segundo documento é a ata notarial. Então, segundo lá na ordem que você vai colocar, a ata notarial. O que tem que ter na ata notarial? A qualificação do uso capiente, o endereço eletrônico, o domicílio, a residência dele, né, ou do respectivo cônjuge ou companheiro, e do titular de imóvel lançado na matrícula do objeto da uso capião, que é a ateste. Então, vai ter que qualificar lá o uso capiente, vai ter que qualificar lá quem é o proprietário do imóvel, que tiver outro direito real sobre aquele imóvel. Aqui em Minas Gerais, é aquilo que eu falei com vocês. Então, o provimento 93 do CNJ, do CGJ, né, da Corregedoria, no artigo 264, parágrafo 3º, coloca para a gente quais são os requisitos da ata notarial, tudo que tem que ter nela. Então, cabe a nós, advogados, na hora que a gente estiver instruindo aí um procedimento de uso capião, olhar se a ata notarial que o tabelião está fazendo vai cumprir esses requisitos. Porque se não cumprir, na hora que a gente for para o cartório de registro de imóveis, o cartório vai pedir para voltar, vai pedir para complementar. Então, é muito mais do que saber fazer, é saber olhar. Então, é pegar a ata notarial, pega a minuta, né? Antes de mandar lavrar, você fala assim, manda para mim a minuta, por favor, tabelião. Ele manda a minuta, você confere aí com o artigo 264, parágrafo 3º. Eu não vou explicar um por um, porque senão a gente vai ficar aqui horas, né? E o nosso horário está avançado. Mas, basicamente, são esses requisitos aqui, ó. A qualificação completa, né? Do uso capiente, a qualificação completa do proprietário, conforme a matrícula, das testemunhas que eventualmente ele for ouvir, e o que ele tem que colocar? A descrição do imóvel, em caso de imóvel matriculado, se não tiver matriculado, ele tem que colocar a informação de que não está, existência da construção, quem é o possuidor, qual que é o número da matrícula do imóvel, quem são os confrontantes, qual que é o tempo da posse, quais são as características da posse. Inclusive, na hora que a gente vai fazer o requerimento, a gente pode aproveitar o texto da ata notarial. A gente pode colocar, o tabelião já vai ter feito antes, né, a ata notarial. O requerimento a gente faz por último, embora ele seja o primeiro documento.
mas aí a gente já vai aproveitando aquele textinho ali. Como é que foi adquirida essa posse? Qual que é a modalidade da uso capião? Qual que é a continuidade dessa posse? Como que é a questão do ânimo de dono? Quem que é reconhecido? Qual que é o valor do imóvel? Então, é basicamente um requerimento também. A ata notarial ela tem que ser bem completa. Então, ela não é tão livre assim aqui em Minas Gerais. Você tem que observar aí todos esses requisitos. Quem são as testemunhas que ele ouviu? Se ele foi no local? Se ele ouviu os confinantes? Se os confinantes conhecem o uso capiente? Há quanto tempo? Então, cabe ao tabelião tentar fazer uma análise minuciosa do caso e trazer o máximo de informações aí para a gente. Tem que ser no município. Tem que ser no município do imóvel. Então, a ata notarial para uso capião, ela tem essa diferença, né? Porque, por exemplo, em tese, atos notariais, você pode fazer em qualquer lugar, né? Você pode fazer escritura pública em outro estado. Mas a ata notarial, inclusive por ela ter necessidade de fazer diligência, muitas vezes o tabelião vai ter que ir no local. E aí ele não pode fazer diligência fora da comarca, né? Dele ali. Então, por isso tem que ser na mesma comarca. Viu, Elisandra? Tem esse empecilho aí por conta da diligência. Foge daquela regra, né, de liberdade. O próximo documento aí que ele vai instruir o pedido. Planta e memorial descritivo. A planta tem que estar assinada pelo uso capiente, pelo responsável técnico, e se der, né, se for o caso, se o proprietário já puder assinar ali, que vai ser muito raro aí, e os vizinhos também, os confinantes, né, os confrontantes aí já podem assinar a planta. Se eles não assinarem a planta, eles serão notificados ali do procedimento. A não ser, você não precisa da planta naquela hipótese, por exemplo, quando é apartamento, quando é unidade autônoma, né, o provimento ele dispensa, que já tem instituição de condomínio, já está tudo individualizado ali, você não precisa de planta nem de memorial descritivo. É uma dispensa lá do provimento 65. O próximo documento que a gente precisa é o justo título, que a gente já falou, então fizemos referência a ele no requerimento, vamos anexá-lo aqui. Tanto o justo título como quaisquer outros documentos ali de posse. Então, eu não estou diante de uma modalidade que precisa de justo título, mas eu tenho outros documentos de posse. Então, já vou anexá-los todos ali. Os exemplos são aqueles que eu dei lá na aula 1. Então, a gente tem vários exemplos aí do que você pode juntar. Declaração de posto de saúde, declaração de companhia elétrica, recibo de compra e venda, documento de cessão de posse, documentos de cessão de direitos hereditários, cópia do cheque que usou para pagar o preço do negócio jurídico, procuração, IPTU, imposto de renda, ITR, certidão de designação cadastral, certidão de valor venal. É tanto documento que tem, né, que a gente pode, quanto mais documentos tiver, melhor ali. Correspondências, cartas, fotos do imóvel, tudo isso aí são documentos que podem comprovar a relação possessória ali e você pode anexar. O 4 são as certidões negativas, então é aquilo que a gente já estava conversando aqui, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, você precisa dos dois, do local da situação do imóvel uso capiendo, viu, gente? Então, é da comarca onde está localizado o imóvel. Se o uso capiente, porventura, morar em outra cidade, não precisa, é só da comarca ali, onde está localizado o imóvel. Demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel. Então, veja que não é a inexistência de ações de todo. Então, a certidão ela pode ser positiva. Aquilo que eu falei antes, o fundamento está aqui. Desde que não seja uma ação que caracterize oposição à posse do imóvel. Alguma ação possessória, alguma ação repersecutória. E tem que ser em nome das seguintes pessoas. Do requerente, do cônjuge ou companheiro, se houver, do proprietário do imóvel e seu respectivo cônjuge ou companheiro, se ele for casado, e de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges em caso de soma de posse. Então, regra para certidões: Justiça Estadual, Justiça Federal, local da comarca, válidas aí por 30 dias, e precisa delas aí precisa do requerente, precisa dos titulares de direito real, do proprietário do imóvel, né? E precisa, no caso de soma de posses, dos possuidores ali, que a gente está somando posse. Descrição georreferenciada apenas se for imóvel rural, né, e for obrigatório o georreferenciamento. Atualmente, a gente está na obrigatoriedade dos 100 hectares. Então, acima de 100 hectares aí precisa do georreferenciamento. Logo, para fazer a uso capião também vai precisar.
Semana passada a Rosiane deu até as dicas, né, de como é que você faz, porque tem aquele problema de, às vezes, o imóvel vai ter uma nova matrícula, e você não tem, ou quando você não tem a matrícula ainda, e aí você gera só a planta preliminar do INCRA, depois você vai lá e pede a definitiva. Ela explicou aí como é que é o procedimento que está alinhado com o INCRA no caso de imóvel rural. Instrumento de mandato, público ou particular, então aqui é a procuração. Declaração do requerente, do cônjuge ou companheiro que outorga ao defensor a capacidade postulatória, que é no caso da defensoria pública, né? Porque lá na defensoria pública você não outorga a procuração, eles não pedem a procuração. Então, é só uma declaração de que outorgou ali poderes para o defensor público. E as certidões municipais e federais, no caso de municipal, no caso de imóvel urbano, federal, no caso de imóvel rural, que demonstre a natureza dessa posse, além de outros requisitos, né? Como a fração mínima de parcelamento, etc. Não, Marcelo, não tem essa exigência no provimento 65 das certidões das fazendas, né? E nem da trabalhista. Ele só coloca... Se bem que a trabalhista, eu entendo que precisa, porque quando ele coloca aqui, ó, Justiça Estadual e Justiça Federal, eu entendo que a Justiça Trabalhista, ela está dentro da Justiça Federal. Ela é um tipo de... eu entendo que a Justiça Federal ela compreende e tem entendimento majoritário nesse sentido, né? Na verdade, não sei se majoritário, mas tem muito registrador que entende nesse sentido, por isso que virou praxe. Que a Justiça Federal, ela compreende a Justiça Federal propriamente dita e a Justiça do Trabalho também, né? Que é um tipo de justiça especializada ali. Então, sim, a da Justiça do Trabalho pede. Agora, a da Receita Federal não tem a exigência, não, viu? Nem da Receita Estadual. É que eu vi aí, eu tinha visto primeiro, eu li Receita Estadual, Federal, e eu já pensei que você tinha escrito estadual junto. Pede de praxe. Oi, Helena, pode falar. Eu liguei o áudio porque fica mais fácil de eu explicar. Essa questão do georreferenciamento, fiquei em dúvida na última aula, porque assim, o georreferenciamento, ele vai processar ele em nome do proprietário, é o proprietário quem vai requerer, né? Nesse caso da usucapião, o usucapiente ele ainda não é o proprietário da matrícula, correto? Como que vai ser como que vai ocorrer essa certificação? Como que vai ocorrer o processo neste caso da usucapião? É o que... É um procedimento que, assim, eu não sei te explicar exatamente como é que funciona. Eu não fiz a usucapião rural ainda. Mas na gravação de Rosiane, depois eu vou subir, ela explicou na última aula, porque ela mandou um e-mail para o INCRA, porque tinha muita polêmica sobre isso. E o INCRA respondeu ela lá como é que eles têm feito nesse caso. Eles geram uma planta preliminar, né, sem o número da matrícula, e aí depois que o cartório ele registra o usucapião, fixa um prazo depois para você ir lá finalizar a certificação no INCRA, e aí já com o número da matrícula, e aí já sai lá quem é o proprietário. Nesse momento, o INCRA gera o definitivo e aí a pessoa tem que ir lá no cartório voltar com a planta. Entendeu? Então, assim, você faz um procedimento preliminar, o cartório registra, fixa um prazo para você voltar. Entendi. Então, é um gel que vai ficar ali um período meio que em stand-by ali, esperando fixa um prazo. Agora, assim, a questão problemática para mim e se a pessoa não voltar? Você pode cancelar o registro? Você fixa um condicionante? Como é que você faz nesse caso, né? É um probleminha aí. Mas eu acho que se as pessoas estão de boa fé, elas vão voltar e vão resolver o problema aí. Mas corre esse risco. Eu fiquei pensando, né? O INCRA fala isso, mas e se essa pessoa depois não aparece? Aí o cartório vai ter que correr atrás de enviar isso para o INCRA, né? Então, são questões aí que realmente eu ainda não sei a resposta. Mas foi esse procedimento que a Rosiane falou aí, a Doralice até confirmou aí para mim, né, de que foi dessa maneira mesmo, que ela passou na aula passada. Bom, então, são esses documentos aí que a gente anexa, forma os autos, leva para o cartório, né, e aí processa o usucapião. Bom, eu acho que eu estou dentro do meu tema aí, então, deu tempo certinho, né, deu tempo de a gente ver todos os documentos, comentar sobre todos os documentos, e aí a proposta nossa era mostrar, né, a título de oficina, como que você faz o requerimento. Só que não daria tempo de eu ficar aqui digitando, por isso que eu já trouxe ele pronto aí, somente para a gente poder fazer os comentários sobre. Eu acho que
a título de reflexão final, depois de tantos treinamentos aí que a gente deu, depois de tantas horas de curso, é mesmo de você estudar a legislação antes de fazer o procedimento. Tem sempre um detalhezinho ou outro, que às vezes a gente, poxa, nem percebi que tinha esse detalhe, né? Ou não tinha me atentado a isso. Buscar se informar com o registrador, como que é o entendimento dele, como que é a dinâmica do cartório, como que é a dinâmica do município, né, para aquilo ali, como que o município tem lidado com essa situação. Fazer uma boa orientação ali enquanto profissional advogado, né? Ou mesmo enquanto quem trabalha no cartório, quando o advogado procura da primeira vez, explicar o procedimento, tentar aí esquematizar isso, para que a gente consiga processar isso da melhor maneira possível, a gente destravar o judiciário, né? A gente precisa tirar os campeões do papel, a extrajudicial. Ainda tem se feito muito pouco, por falta de saber fazer, ou também eu acho que esse empecilho dos custos também ainda tem pegado. Então, talvez seja a hora de já regulamentar essa questão da gratuidade, né? A meu ver aí, porque eu acho que pode dar uma desacelerada nisso. São essas aí, para mim, as reflexões finais que eu deixo e me coloco aqui à disposição de vocês para eventuais questionamentos, dúvidas, se vocês tiverem, estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Deixa eu ler aqui. Na regularização fundiária de imóvel rural, também aceito gel de posse. E depois finaliza, né? Duas bases de SIGEP, uma delas é o SIGEP de titulação. Eu, particularmente, Doralice, não gosto de imóvel rural, trabalhar com imóvel rural. Eu tento fugir assim a todo custo, ou mesmo dar uma consultoria e pedir outra pessoa para fazer, mas eu não sou muito fã de imóvel rural. Eu gosto mais de trabalhar com imóvel urbano de verdade. Até por conta do serviço técnico. Até o Jonathan se apresentou aí, mas eu acho muito difícil um profissional que faça serviço técnico, viu, Jonathan, de imóvel rural de maneira adequada, assim. GEL, a gente sempre tem problema, sempre tem que voltar, fica corrigindo memorial, e aí é aquela coisa, né? A gente que é do direito, a gente não gosta muito de ficar corrigindo números, não. Mas tá aí posto, né? Sim, Titula Brasil. É um programa do... Aí, depois eu vou dar uma olhadinha de curso pelo INCRA. Bacana. Muito bom. Depois passa o seu contato para a gente poder conversar sobre. A gente sempre precisa desse intercâmbio aí de status para saber como é que funciona aí e tudo. E também indicar. Pessoal, obrigado pela atenção aí de todos. Vou anotar aqui. Foi um excelente momento, né? E tantas horas de treinamento. Que vocês possam participar dos próximos. Em outubro vai ter de referenciamento, viu, Doralice? Outubro não, acho que ela mudou para novembro. Rosiane vai fazer de referenciamento. Também, que é um tema sempre interessante aí. Muito obrigado a todos. Um abraço aí. E a gente vai colocar lá os materiais na plataforma e vocês podem pegar requerimento, slide, tudo mais. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais.